Nesse vídeo eu irei contar a história de uma série chamada O Trepalium. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo sobre essa série com detalhes. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que você deixe o seu gostei, e caso não seja inscrito, se inscreva para receber os próximos vídeos. Sem mais demora, vamos ao recap. O filme se passa na França distópica, onde a situação econômica se tornou um pesadelo, pois apenas 20% dos cidadãos estão empregados e têm acesso a recursos. Por causa disso, a população restante começa a se rebelar, mas a ajuda nunca chega. Em vez disso, o governo os bane indefinidamente. Já se passaram 30 anos desde o incidente, os desempregados agora vivem no que é chamado de zona, enquanto os empregados vivem na parte próspera da cidade. Os dois conjuntos de humanos são divididos por uma grande parede, que é guardada por uma segurança impenetrável. As pessoas na zona sofrem de doenças, fome e não têm acesso à água potável enquanto as do outro lado do muro têm todos os recursos do mundo à sua disposição. Na primeira cena, somos apresentados a um homem chamado Rubem Garcia que mora na cidade com sua família. Rubem e sua esposa, Thaís, trabalham como técnicos em diferentes departamentos da Aquaville, única empresa de água da cidade. Enquanto isso, seu pai astuto e egoísta, Silas Garcia, é um executivo de alto nível na mesma empresa. Aquaville também fornece água para a zona, mas apenas 1 ou 2 vezes por mês. Isso certamente não é suficiente para saciar a demanda, então os zoners muitas vezes dependem de drogas para matar a sede. Um dia, todos os moradores da zona se reúnem junto ao muro, onde está o primeiro-ministro da França, Nadia Passeron, está chegando para uma visita histórica. Como todos da cidade estão grudados em suas televisões, o comboio da PM entra na zona. É então revelado que, há 13 meses, um grupo de ativistas da zona sequestrou o marido da PM Nadia, Moretti, que também é ministro do Trabalho, em protesto contra o muro. E após meses de negociação, as duas partes finalmente chegaram a um acordo para libertar o ministro. Em sua fala, a PM Nadia afirma que espera um dia que pessoas de diferentes classes sociais possam conviver em paz. Ela então anuncia que, como primeiro passo em direção a esse objetivo, os ativistas libertarão Moretti e, em troca, 10.000 desempregados zoners receberão empregos na cidade sob o programa de trabalho solidário. O anúncio surpreende a todos dentro e fora do muro. Enquanto os zoners estão eufóricos, os moradores da cidade estão preocupados porque não interagem com desempregados há mais de 30 anos. Além disso, a maioria das pessoas na cidade tem opiniões negativas sobre eles por causa da propaganda odiosa. Logo, o ministro Moretti é solto e volta para casa com sua esposa. É então revelado que a PM Nadia não gosta dos zoners tanto quanto o residente comum da cidade e ela só concordou com o acordo porque o sequestro de seu marido causou um rebuliço internacional. O Banco Mundial também começou a ameaçar seu governo com sanções se ela continuasse a ignorar as exigências dos zoners. Enquanto isso, na parede, os zoners selecionados aleatoriamente para o programa são chamados para uma entrevista. Entre eles está uma mãe solteira, Izzy, e sua amiga, Olarka. A entrevista é bastante intensa e as pessoas envolvidas com drogas, tráfico e jogos de azar são rapidamente rejeitadas. Ao mesmo tempo, filha única dizia, Ono está na escola onde seu professor, o Robinson, está criticando o atual sistema francês. Ele explica que não se deve ter que trabalhar para existir com dignidade na sociedade. Noah se opõe e diz que o trabalho é libertador. Ele dá o exemplo de seu pai que ganhou na loteria há 13 anos e usou o dinheiro do prêmio para se mudar para o sul da Europa, onde vive feliz agora. O filme então corta para Aquaville, onde Rubem descobre que seu chefe de departamento trabalhou até a morte. No entanto, em vez de ficar triste, Rubem está feliz porque estava esperando para assumir o cargo de chefe. Sem perder tempo, ele então manda uma mensagem para seu pai bem relacionado, o Silas. Na residência do primeiro-ministro, Moretti recebe tratamento médico e fica claro que foi torturado para obter informações. Mais tarde, o chefe de segurança da PM Nadia, Coronel Gene, entrevista Moretti e este último garante a ela que não divulgou nenhum segredo de Estado aos radicais. Como resultado, Nadia imediatamente declara que Moretti está apto para trabalhar e novamente o nomeia ministro do Trabalho. Em Aquaville, aprendemos que a esposa de Rubem, Thaís, está tendo um caso com um de seus colegas, o Hans.
Na verdade, os dois estão conspirando para roubar importantes dados comerciais de Aquaville, que planejam vender em troca de dinheiro e usá-los para se mudar para o exterior e começar uma nova vida. No entanto, suas tentativas falharam, já que Thaís não conseguiu chegar nem perto de seu sogro e escritório de Silas. Para piorar a situação, as autoridades começaram a suspeitar que Hans está envolvido em algo ilegal e está sendo investigado. Mais tarde, Ruben conta a Thaís sobre suas intenções de se candidatar ao cargo de seu falecido chefe. Ele deseja desesperadamente a promoção para poder enviar sua filha autista, Omaeli, para a Phoenix Academy, uma escola popular para crianças com deficiências especiais. Isso porque se Maeli continuar estudando em escolas normais, ela não conseguirá nenhum emprego no futuro e, portanto, acabará na zona. No entanto, a arrogante tailandesa está confiante de que o pai egoísta de Ruben não o ajudará a garantir a promoção. Ela também acrescenta que eles deveriam ter se livrado de Maeli há muito tempo. Infelizmente, a garotinha ouve a conversa e fica triste, então Ruben vai confortá-la. No dia seguinte, Ruben nervosamente se aproxima de seu pai, o Silas, e solicita ajuda para garantir a posição de gerenciamento. Surpreendentemente, este último concorda e até convida Ruben para uma festa ministerial exclusiva no dia seguinte. Enquanto isso, no Aquaville, Hans se encontra com o chefe de segurança da PM Nadia, Jenny Mars. Acontece que os dois são simpatizantes da zona secreta e estão conspirando com os ativistas para encontrar sujeira no Aquaville, que é o maior financiador do governo da PM Nadia. Thaís deve roubar informações do escritório de Silas no dia seguinte e fugir para a zona. Em outro lugar, Izzy e sua amiga, Olarka, limpa suas entrevistas e fica animado porque estão finalmente conseguindo um emprego agora. No dia seguinte, centenas de zoneadores são transportados para a cidade para o primeiro dia de trabalho. Izzy é designada para trabalhar na casa de Ruben e este último fica surpreso ao saber que ela se parece exatamente com sua esposa. Enquanto isso, PM Nadia e sua equipe escolhem Lark e o fazem elogiar o programa de solidariedade na TV. Na cena seguinte, Thaís é presa e levada para interrogatório pela segurança de Aquaville. Sua única ofensa é que ela frequentemente sai com Hans, um suposto colaborador do Zone. Ruben, que está se atrasando para a festa, tenta contatá-la, mas sem sucesso. Assim, sem opções, ele convence Izzy a acompanhá-lo à festa como sua esposa. Mais tarde, os dois chegam ao local e ficam bastante nervosos com todos os dignitários ao redor. No entanto, com alguma ajuda de seu pai, Ruben e sua suposta esposa conseguem impressionar o CEO da Aquaville. Enquanto isso, após ser liberada, Thaís vai direto até Jenny e diz a ela que não conseguiu concluir o trabalho. Chateado, Jenny leva a Thaís para fora e a contrabandeia para a zona, onde ela é pega por um ativista chamado Boris. No mesmo dia, Hans é exposto, então ele também é transferido para a zona. Depois que Thaís continua sem contato, Ruben novamente pede a Izzy para fazer o papel de sua esposa no dia seguinte. Izzy tem medo de ser pega, mas Ruben se oferece para pagar uma boa quantia, então ela concorda com relutância. Com isso, ele ensina o trabalho de Izzy a Thaís e acaba mandando-a trabalhar. Mais tarde, no noticiário, é relatado que 22 trabalhadores do Solidariedade foram atacados por moradores da cidade apenas no primeiro dia. Isso preocupa a PM Nadia, pois ela deve mostrar ao mundo que a reconciliação está acontecendo. Portanto, ela nomeia Larkin como assessor especial do ministro Moretti para que ele possa ajudar a tornar o programa Solidariedade um sucesso. Larkin está animado com seu novo papel, pois ele realmente deseja que os dois grupos de pessoas se deem bem, mas Moretti odeia os desempregados por causa da tortura que sofreu durante seu cativeiro. Ele estrangula Larkin e o avisa para manter distância. Por outro lado, enquanto Izzy tenta se adaptar ao novo emprego, Ruben vai inscrever seu nome oficialmente na corrida para se tornar o diretor de qualidade da água. Enquanto isso, Noah encontra uma revista de 13 anos com uma reportagem de capa sobre a mulher que ganhou na loteria naquele ano. Noah fica chocado ao perceber que Izzy mentiu para ele sobre seu pai ganhar na loteria. Ferido, ele vagueia e encontra um ladrão local, ou Vale. Os dois se unem rapidamente e Vali o convida para ir à casa dela, onde eles têm narcóticos. Em outro lugar, Thaís finalmente descobre que Hans enganou e que ele na verdade é um colaborador dos Zones. Ela se sente traída e ameaça denunciá-lo.
Ao investigar as atividades de espionagem de Hans, a polícia identifica 3 funcionárias com quem ele entrou em contato. Uma das mulheres é Isia, também conhecida como Thaís Garcia. A polícia apresenta as mulheres ao chefe de segurança Jenny Mars. Jenny fica chocado ao ver alguém afirmando ser Thaís Garcia, pois ela enviou pessoalmente o verdadeiro para a zona. Mais tarde, ela segue Thaís até sua casa e descobre que na verdade é Isia se passando por Thaís Garcia. Jenny retransmite as informações anteriores para o ativista, ou Boris, e pede que ele estabeleça contato com Isia na esperança de usá-la para roubar dados de Aquaville. Quando Isia volta para a zona, ela descobre que Noah está desaparecido e começa a procurá-lo por toda parte. No entanto, ela é abordada por Boris. Eis que ele revela que, na verdade, é o pai distante de Noé e Ethan. Devido ao seu envolvimento em movimentos antissistema, Ethan abandonou sua família e mudou seu nome para Boris. Acontece que Isia teve que mentir para seu filho para proteger seus sentimentos. Ethan pede a ajuda dela, mas Isia não gosta de vê-lo e se recusa a cooperar. Em outro lugar, Noah quase toma uma overdose de narcóticos, então um vali assustado o deixa no professor local, casa de Robinson. Este imediatamente contata Isia e os dois de alguma forma revivem a adolescente. Depois que Noah vai para a cama, Isia confidencia a Robinson que está largando o emprego e indo para o sul com o filho com tudo o que economizou. No entanto, quando ela volta para casa, fica arrasada ao saber que Ita e seus homens invadiram seu quarto e roubaram suas economias. Assim, sem escolha, Isia concorda em colaborar com os ativistas e eles dão a ela um chip para inserir no computador de Silas. Na manhã seguinte, é revelado que Moretti frequentemente sofre de TEPT, mas esconde suas lutas da PM Nadia. Ele lentamente se torna consumido pelo ódio pelos desempregados e para piorar as coisas, Nadia, involuntariamente, confidencia a ele que um trabalhador solidário matou seu empregador outro dia e que ela impediu a mídia de noticiar isso para manter a ordem pública. Enquanto isso, Hans descobre que Thaís não bebeu água nos últimos 2 dias porque Ethan se recusou a dar a ela água potável. Perturbado e enfurecido, ele confronta Ethan, mas este se recusa a ceder. Incapaz de vê-la neste estado, Hans relutantemente a mata e a tira de seu sofrimento. No mesmo dia, Ruben se apresenta para uma entrevista cansativa e, como parte dela, recebe a tarefa de demitir seu ex-colega. Enquanto isso, Isia começa a melhorar no trabalho de Thaís, e durante o intervalo para o almoço, segue para o escritório de Silas. Mas, no caminho para lá, ela encontra o CEO da Aquaville Bartolome. O homem sádico astuciosamente a convida para seu escritório e então se aproveita dela em troca de promover Ruben. Mais tarde, um grupo de trabalhadores solidários foge de suas casas e se reúne em um local para jogar futebol. Isso alarma os residentes da cidade, pois são workaholics extremos, que não entendem o conceito de recreação. Com medo de mais uma polêmica, a PM Nadia manda Larkin e o ministro Moretti conversarem com os trabalhadores. Este último foge devido ao seu TEPT, mas, felizmente, Larkin consegue enviar os trabalhadores de volta para seus empregadores. Por outro lado, Noah sai novamente com Vali e os dois entram na cidade por um túnel secreto. Infelizmente, eles logo são avistados pela polícia e Noah vagueia mais fundo na cidade enquanto Vali corre de volta para a zona. Temendo por sua vida, Noah vai para a casa de Ruben, pois sua mãe uma vez revelou as instruções para chegar lá. Depois do trabalho, Ruben e Isia também voltam para casa e esta última revela como o CEO se aproveitou dela. Surpreendentemente, Ruben não está em fase, pois é comum na cidade que as esposas sacrifiquem sua dignidade por seus maridos. Isso deixa Isia chateada e ela o acusa de se importar apenas com sua promoção. Quando chegam em casa, ficam surpresos ao encontrar Noah lá dentro. Neste ponto, a cidade também foi colocada em alerta por causa da infiltração. Isia está com medo pela segurança de seu filho, então Ruben se oferece para levá-lo contra a parede. No caminho, ele pede desculpas a Isia por tudo e revela que deseja desesperadamente a promoção para poder enviar sua filha para a academia de Fênix. Pouco depois, quando a dupla mãe e filho volta para casa, Noah acusa Isia de se trair no trabalho. Intrigada e furiosa, ela dá um tapa nele e exige saber por que ele está agindo ultimamente. Noah finalmente a confronta sobre a mentira e ela explica tudo sobre como Ethan os abandonou por causa de seu ativismo. No dia seguinte, Moretti aparece de repente na TV, onde faz um discurso de ódio contra os desempregados e avisa que uma invasão é iminente, para desespero de Nadia.
Apesar disso, ela se recusa a desistir do marido e o coloca sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela então busca conselhos de seu pai, o Sr. Passeron, que se revela ser um ex-primeiro-ministro francês. Na verdade, o muro foi construído durante seu mandato. Nadia menciona que sente que a parede foi um erro, mas seu pai afirma que foi a única solução. Mais tarde, ela pede a Larkin que traga uma prova em vídeo de como o programa mudou sua vida. Nadia planeja lançar o vídeo antes da chegada do presidente do Banco Mundial. No Aquaville, concorrente de Ruben para o cargo gerencial, descobre a verdade de Izzy e começa a chantagear Ruben. Este último pede que ela fique de boca fechada, mas ela simplesmente não escuta. Então, sem saída, Ruben a mata. Ele então contata seu pai, e os dois se livram do corpo. Naquela noite, Ruben revela tudo para Izzy e começa a chorar ao perceber que monstro ele se tornou. Izzy sente pena dele e tenta confortá-lo. Uma coisa leva a outra e eles acabam fazendo amor. Na zona, Sol, o líder dos ativistas, finalmente chega e se mostra. Em uma reviravolta chocante, ele é revelado como ninguém menos que o professor de Noah, o Robinson. Ele, junto com seus rebeldes planejam invadir a cidade, mas para isso acontecer, contam com Izzy para roubar os dados de Aquaville. No dia seguinte, o presidente do Banco Mundial finalmente vem para uma visita e a PM Nadia o apresenta a Larkin. Mais tarde, ela tem uma reunião privada com o presidente e pede a ele que libere os fundos, pois eles precisam desesperadamente. No entanto, o presidente diz a ela que a comunidade internacional está apreensiva em apoiar seu governo porque ela ainda não removeu Moretti, que incitava a violência contra os desempregados, de seu gabinete. Como resultado, a PM Nadia finalmente decide remover o marido, o Moretti, do gabinete. Ela também nega todos os comentários odiosos dele para com os desempregados. Isso finalmente agrada o presidente do Banco Mundial e ele libera os fundos para o governo de Nadia. Moretti fica profundamente magoado e mais tarde admite a Nadia que os rebeldes o forçaram a revelar segredos de Estado. Acontece que Aquaville está poluindo propositalmente a água da zona com as bênçãos do governo para obter lucro e poder. Nadia entra em pânico, mas rapidamente encontra uma solução. De volta a Aquaville, Ruben aparece para sua entrevista final antes de ser selecionado para o cargo gerencial. A princípio, ele afirma seus pontos fortes, mas depois sai completamente do assunto e incrimina seu concorrente final pelo assassinato de Peterson. Ele também apresenta evidências falsas adulteradas por Silas para apoiar sua reivindicação, o que resulta na desqualificação do competidor. Enquanto isso, Noah e Vali aparecem no esconderijo secreto dos ativistas e exigem um encontro com Ethan. Como esperado, ninguém ouviu falar desse nome antes, e eles pedem aos adolescentes que vão embora. Noah e Vali obedecem, mas na saída, eles escapam do guarda e conseguem se esgueirar para dentro do prédio. Eles então escutam a conversa dos ativistas e Noah descobre que seu professor Robinson é o líder do grupo. Na cena seguinte, Izzy volta para o trabalho em Aquaville e finalmente consegue entrar no escritório de Silas. Ela extrai com sucesso os dados em seu chip, mas antes que pudesse sair com eles, Silas chega e a pega em flagrante. Ele a ataca, mas ela de alguma forma consegue escapar junto com o chip. Sem perder tempo, Silas alerta seu filho sobre a traição de Izzy e Ruben a pega antes que ela saia do prédio. Ele dá um tapa nela e, no processo, ela deixa cair a ficha. Izzy então confessa que foi forçada pelos ativistas a colaborar. Mais tarde, Silas aconselha seu filho a matar Izzy, mas Ruben se recusa e decide deixá-la ir. Por tudo o que ela fez por ele e sua filha, ele até a leva contra a parede. Mas antes que Izzy pudesse cruzar para a zona, ela é pega pelos homens de Silas. Ela é interrogada e Silas finalmente descobre que ela deveria roubar dados do computador dele e entregá-los a alguém. Silas fica furioso com a revelação, mas mesmo assim ele também a considera a oportunidade perfeita para capturar os ativistas. Ele envia Izzy como isca para seu ponto de encontro e quando o chefe de segurança de Nadia, Jenny, aparece, seus homens a capturam. Enquanto isso, Larkin tem a chance de se mudar permanentemente para a cidade. Ele entusiasmado pede à esposa para ir com ela, mas ela recusa. Isso leva a uma discussão e Larkin decide se mudar para a cidade sozinho. Algumas horas depois, ele chega à sua nova casa, onde recebe a ordem de se encontrar com Moretti.
Surpreendentemente, ele encontra o ex-ministro boiando na piscina, morto. Assim como Larka está tentando entender a situação, a filha do primeiro-ministro, Zoe, aparece e o mata com um tiro. Mais tarde, Nadia descobre sobre os panfletos e decide seguir com a última etapa de seu plano. Ela se apresenta à mídia e anuncia o assassinato do marido, Monroe Moretti. Ela acusa Larkin pelo assassinato e explica que ele foi morto a tiros enquanto tentava escapar. Nadia então faz um discurso retórico contra os Zoners, alegando que seu ódio pelos empregados está atingindo níveis perigosos. Dizendo isso, ela declara a suspensão do programa de trabalho solidário. Ela também anuncia uma invasão em massa na zona para capturar os ativistas. Em meio a tudo isso, Silas informa o CEO da Aquaville, o Bartolome, sobre os desenvolvimentos infelizes. Por ordem dele, Jenny é queimado e torturado antes de ser preso com Isia. Silas e Bartolome então encontram Nadia e revelam que seu chefe de segurança Jenny Mars está realmente trabalhando para os rebeldes. Mais tarde, grato a Silas por impedir um grande escândalo, Bartolome dá a seu filho Ruben a promoção e também consegue que a pequena Maëlle seja admitida na Academia de Fênix. Enquanto isso, Sol e os rebeldes descobrem que Isia e Jenny foram capturados. Preocupado com a segurança deles, Hans insiste em resgatar os dois, mas Sol se recusa, dizendo que não pode destruir a rede ativista tentando resgatá-los. Noah e Vali ouvem a conversa e ficam chocados ao saber que os rebeldes são tão maus quanto as pessoas a quem se opõem. Noah então jura resgatar sua mãe. Na cena seguinte, Silas informa Ruben sobre sua promoção e este vai animadamente para Aquaville para aceitar seu novo cargo. Porém, lá, ele encontra o chip que Isia havia deixado cair antes. Ele joga a ficha e fica surpreso ao ver a prova contundente de Aquaville envenenando a água potável para obter lucro e controle. Consternado, Ruben decide enviar anonimamente as informações online e dizer. Ele então pega sua filha e corre para a parede para encontrar Isia. A revelação bombástica se espalha como fogo e sol e os ativistas se alegram. Por outro lado, Silas ordena que sua equipe de te rastreie a pessoa que vazou a informação. A PM Nadia também entra em pânico e imediatamente se apresenta à mídia. Ela chama todo o vazamento de campanha de difamação e avisa que ações severas serão tomadas contra os responsáveis por isso. Em outro lugar, Ruben e Maëlle cruzam a zona pela passagem secreta, onde encontram Noah e Vali se preparando para entrar na cidade. As duas partes conversam rapidamente quando Ruben descobre que Isia foi presa, ele pede a Noah para cuidar de Maëlle enquanto ele vai resgatar Isia. Um pouco depois, os rebeldes finalmente lançam uma invasão de várias frentes e as medidas de defesa de Nadia são facilmente superadas. Isso porque muitos moradores da cidade começaram a se opor a ela e muitos já deixaram seus empregos. Hans e os outros também entram na cidade para terminar a missão. No entanto, Ethan se separa deles e vai procurar Isia. Ruben também aparece em Aquaville procurando por Isia e Silas percebe que seu próprio filho está por trás do vazamento. Quando os dois se encontram, um enfurecido Ruben mantém seu pai como refém e o ameaça revelar a localização de Isia. Infelizmente, ao mesmo tempo, a polícia descobre que ele está por trás do vazamento de dados e o prende. Ruben é então preso junto com Isia. Mesmo assim, ele está feliz por reencontrá-la. Enquanto isso, a guerra se intensifica. As paredes descem e milhares de Zoners entram na cidade. Nadia, Zoe e Bartolome começam a sentir o cheiro da derrota e isso começa a preocupá-los. Na residência do PM, Zoe começa a chorar e culpa a mãe por tudo. Ela jura dar as mãos aos rebeldes e testemunhar contra ela antes de sair furiosa. Por outro lado, os guardas prisionais são obrigados a atirar em todos os presos. Enquanto um deles atira em Ruben, Ethan aparece e de repente neutraliza o guarda. Ele e seus homens então levam Isia e Ruben ferido para um local seguro. Ao mesmo tempo, Sol chega à residência do PM e aparentemente a executa a portas fechadas. Nesse momento, Zoe chega lá e se oferece para ajudá-lo a administrar o país. 3 dias se passam. Ruben se recupera no hospital e Isia se reúne com seu Noah. Este finalmente conhece seu pai, Ethan, mas percebe que depois de tantos anos separados, ele agora é apenas mais um estranho. Isia então diz a Ruben que quer escolher a terceira opção e se tornar sua esposa, para a alegria de Ruben. Noah também aceita a decisão e pede a Vali que venha morar com sua família, mas Vali recusa educadamente e se separa dele.
Em entrevista coletiva, Sol finalmente anuncia o fim do sistema político discriminatório e o início de uma vida nova, igualitária e melhor. Mais tarde, ele fala com o ex-primeiro-ministro Sr. Passeron e, surpreendentemente, é revelado que Sol é na verdade seu filho e irmão de Nádia. Ele expulsou Sol por causa de suas indiferenças políticas. Na cena final, enquanto o Sr. Passeron está repreendendo seu filho, Nádia aparece de repente, e acontece que ela também uniu forças com Sol, para grande espanto do velho. Se inscreva para receber os novos vídeos e deixe seu like para apoiar o canal. Obrigado por assistir.